desenvolvendo, então buscando princípio ativo dessas plantas, ganhando um potencial muito maior para a utilização desses produtos no Brasil. Então, eu, quando voltar, e vou inserir isso nas minhas aulas, nas palestras, tudo que eu aprendi aqui com vocês. Então, muito obrigada por essa oportunidade que foi maravilhosa e que eu aprendi, estou aprendendo muito. Então, a Taimin, que é a empresa que eu trabalho, né? Eu sou supervisora da unidade de medicina chinesa e eu vou contar um pouquinho da empresa para vocês, tá? Além da unidade de medicina chinesa, com os produtos da MTC, nós temos também uma parte da importação de instrumentos cirúrgicos. Então, a Taimin é uma empresa que nossa CEO, Fan, desenvolve há 25 anos, há mais de 25 anos, e ela nasceu com a importação dos instrumentos cirúrgicos. Então, cirurgia geral, trauma, a parte urológica, também com importações chinesas, tá? Dos equipamentos que a gente trabalha. Então, esse é um grande pilar da Taimin. Então, é uma empresa muito focada na busca por produtos que seguem rigores de controle de qualidade, de GMP. Isso é muito importante para nós. Aqui um pouco contando a nossa trajetória, né, no desenvolvimento dos produtos. Então, em 1998, a nossa fundação da empresa, que nasce com essa parte dos instrumentos cirúrgicos. E em 2017, nós iniciamos, né, na verdade é quando chega os produtos da MTC no Brasil. Essa é uma unidade que já tem 8 anos, que a gente já comercializa os produtos, com um crescimento muito expressivo da venda, do interesse dos profissionais em São Paulo e no Brasil todo. Tá? Aqui, desculpa, os outros produtos que a gente também trabalha, né, de instrumentos cirúrgicos, e eu vou focar bastante aqui para contar para vocês a parte da MTC. Então, a Taimin é um grupo que, além da medicina tradicional chinesa, a gente tem a cirurgia, medical device. Dentro da medicina integrativa, que a gente tem a medicina chinesa, nós também temos uma linha de cosméticos, né? E até é uma área que a gente gostaria muito de ampliar essa linha de cosméticos. Por exemplo, no Brasil nós não temos, por exemplo, pó de pérola, cremes. Essa linha cosmética é algo que o brasileiro gosta muito. E eu tenho visto aqui na China shampoo, condicionador, com ginseng, né, com artemisia, que são produtos que nós não temos lá. Então, também seria algo muito interessante para ser desenvolvido no mercado brasileiro, essa linha dos cosméticos chineses, que vocês também são campeões aí no desenvolvimento. Então, a gente tem a linha cirúrgica, ortopédica, apoiamos outras companhias, né, na parte de distribuição dos instrumentos. Acho que não está bom. Aqui nosso escritório. O escritório ele fica em São Paulo. A gente está com uma casa nova, um escritório novo. Até recentemente nós recebemos uma equipe de Macau que esteve lá conosco, conhecendo o nosso escritório. Além do escritório em São Paulo, nós temos também um armazém que fica armazenado os produtos, tá? De medicina chinesa, esse armazém fica em São Paulo. E para a linha cirúrgica, medical devices, esses produtos são armazenados em João Pessoa,
na Paraíba. Na Paraíba, além de ter a armazenagem dos produtos que são fabricados aqui na China, de Medical Devices, nós também produzimos uma linha cirúrgica. Tá? É muito forte essa unidade na Taimi, a parte cirúrgica. Nós focamos muito nessa parte da mídia e de educação continuada, focando em workshops, aulas, congressos, tanto na linha cirúrgica como na MTC. Temos também nossos canais nas redes sociais importantes, se vocês quiserem acompanhar as nossas publicações. Aqui exemplos de congressos que nós participamos, né? Essa aqui é da linha cirúrgica, né? Como eu falei para vocês, primeira unidade da Taimi. E um pouco do nosso portfólio. Então, é bem amplo, né, essa linha cirúrgica, com equipamentos ultramodernos, de videocirurgia, acessos, sistemas de vídeo, e agora, um pouquinho da nossa educação continuada também. Então, esse apoio muito forte nessa parte dos congressos, da educação continuada, isso é muito importante para nós brasileiros, né? Então, algo que a gente precisa muito da colaboração de vocês nessa parte educacional, né? Porque no Brasil a medicina chinesa ela é muito forte na parte da acupuntura, né? E a parte da medicina interna com as fórmulas chinesas nós estamos desenvolvendo. E para isso a gente precisa aprofundar ainda mais no diagnóstico. Então esse intercâmbio de aulas online, né, com professores, mestres chineses, sobre medicina chinesa, sobre a aplicação das fórmulas, isso seria uma riqueza muito grande para nós. O brasileiro, ele fica muito encantado com as aulas que vêm direto da China, porque nós pensamos, né, e esse é o raciocínio, que aqui é o berço da medicina chinesa. Então, o quanto vocês puderem nos dar de informação, de aulas online, isso vai trazer uma riqueza muito grande. E nós, brasileiros, temos muita carência e muita vontade de ter esse tipo de aula, esse tipo de conteúdo de vocês, né? Direto da fonte, direto do berço. Vou falar um pouco da parte da regulamentação da MTC no Brasil. O que a gente pode fazer, né, para quem quer investir? Como é o cenário brasileiro desses produtos? Nós temos uma norma que é escrita por uma agência que regulamenta esses produtos no Brasil. Essa norma ela foi escrita em 2014. Em 2024, ano passado, ela se tornou algo mais confiável, que a gente pode investir, tá? Nós temos diretrizes. Essas diretrizes, qual é a mais importante? A composição das fórmulas, dos produtos da MTC. Para o Brasil, nós só podemos ter fórmulas que estão na farmacopeia chinesa. Essa é a literatura permitida no Brasil, a farmacopeia chinesa. Não importa a edição, se de 2015, de 2020, mas precisa estar na farmacopeia chinesa e tem uma especificidade no capítulo 3, no volume 1, tá? Então, puxa, quais são as fórmulas de referência para o Brasil? Precisa estar no primeiro livro, no capítulo 3. Né? Então, o Brasil, ele nos permite que tenhamos fórmulas. Nós não podemos ter, por exemplo, ervas isoladas como produtos da medicina chinesa, apenas fórmulas, uma composição. Tá? Então, tudo que estiver lá no capítulo 3, a gente pode fazer um pente fino, né? uma verificação. Qual é a outra regra que a gente precisa seguir? A composição desses produtos não pode ter componente animal, que é uma tristeza, porque
muli, longu, né, concha. Seria muito importante a gente ter nas fórmulas, mas o Brasil não permite. Então, todos esses componentes animais, conchas, no Brasil não é permitido. Tá? Então, por exemplo, se a Taimin quisesse fazer importação de uma fórmula Xiao-Rolodan, né? Desculpa a pronúncia, eu não devo ter falado Xiao-Rolodan corretamente, mas é uma fórmula que tem minhoca, lombricos terrestres, então essa fórmula já não seria permitida no Brasil. Tá? Mas as fórmulas que não têm componente animal e concha, elas são permitidas. Esses produtos, eles entram no Brasil como produto da MTC. Eles são isentos de registro sanitário. Isso no Brasil significa que ele não é um medicamento. Tá? Lá no Brasil é assim que é a visão. Ele entra nessa unidade que é chamada de produto da medicina tradicional chinesa. Né? Por que a nossa agência que regulamenta, ela fez essa regulamentação? Porque os produtos da MTC realmente têm uma visão e um mecanismo diferente e que não se enquadrava com nada que já existia no Brasil. Não se enquadrava com fitoterapia brasileira, homeopatia. Era uma unidade muito diferente, né? Com mecanismo de ação, de sabor, direção, temperatura muito específico. Por isso que a gente tem uma norma própria para esses produtos. Tá? Então, aqui são o que a gente precisa ter para fazer a importação. A gente não pode mudar a composição da fórmula. Né? Eu sei que aqui na China nós temos essa abertura de fazer fórmulas individuais. No Brasil, a gente só pode trabalhar com a fórmula pronta, né? Com a composição exata que está na farmacopeia. Tá? Não posso trocar nenhuma composição. Então, aqui é a farmacopeia, né? o livro de referência. Para nós brasileiros é uma pena, porque tem fórmulas que são muito tradicionais de vocês e não estão na farmacopeia. Então, quando a gente faz a pesquisa, puxa, quero um tônico de Qi, Sijun-Zitan, quero um Suanzhao-Rentan, não estão na farmacopeia. Né? Então, para nós é algo bem limitante. Né? Mas a gente já fica muito feliz de ter uma norma que possibilita a importação desses produtos. Mas, para vocês saberem, né, a farmacopeia é o livro de referência, o livro 1, capítulo 3, que vai falar das fórmulas. Aí tira tudo que tem componente animal, né? A gente não pode ter, como eu falei para vocês, o próprio muli, que é a concha, ou lombricos terrestres, de long, isso tudo não é permitido no Brasil. Então, puxa, não posso mexer na composição, então esses produtos eles não entram, né? Pelo menos por enquanto. A gente pretende voltar à pauta do assunto das fórmulas da MTC no Brasil, para que se desenvolva muito, né? Não fique parado só nisso. Mas, por enquanto, o que nós temos de concreto é isso, os produtos da MTC. Aqui, mostrando um pouquinho os documentos necessários para fazer esse processo de importação. Então, quando a gente importa os produtos, nós precisamos, por exemplo, da fábrica, que nos envie informações de licença sanitária, né, a parte do GMP, são todos documentos que são obrigatórios. E lembrando, esses produtos, eles não entram como medicamento, vão entrar como produto da medicina chinesa. Então, tem um passo a passo para seguir, para fazer esse processo de importação, que não é complicado, né? Se tiver seguindo todas as diretrizes de não ter componente animal, o processo ele caminha, ele dá certo, né? O que acaba demorando um pouco é a chegada do produto no Brasil, né? Então a gente conta aí mais ou menos
8 meses, desde o processo de importação, o desenvolvimento do rótulo. Nós, da Taimin, trabalhamos com um rótulo próprio, então a gente envia a informação da rotulagem, para que venha esse produto pronto da China. Então a gente recebe a importação do produto pronto. Para nós, brasileiros, isso é uma questão muito importante de qualidade, o produto pronto, acabado, porque nós sabemos que para fabricar uma fórmula chinesa, um produto da MTC, tem um rigor de solo, de clima, os preparos das ervas isoladas, erva que precisa ser cozida, escaldada, frita, e a gente não tem essa estrutura no Brasil para produzir uma fórmula desse jeito. Então, isso é falado, nas aulas, quando a gente tem essa interação com os profissionais da medicina chinesa no Brasil, a gente fala todos esses cuidados que necessita para a elaboração de uma fórmula, que é muito diferente. Essa questão do preparo das ervas isoladas, do solo, que é diferente. Lá no Brasil a gente não tem essa capacidade de produzir. Então, o profissional da medicina chinesa, ele fica encantado com a qualidade quando o produto vem importado, mesmo porque a gente precisa de todo o controle de qualidade, tanto físico-químico como o microbiológico. Então, falar para os profissionais brasileiros que nós temos controle de qualidade de resíduos de pesticidas, a parte microbiológica, metais pesados, o brasileiro fala, uau, o produto tem muita qualidade, porque eu tenho ali o laudo que, se o profissional me pedir, eu mostro ali a quantidade, o produto testado. Isso é muito importante para nós e também é rigor da Anvisa. Falando nos profissionais, no Brasil, nós trabalhamos com todos os profissionais que estudam medicina chinesa, que podem ser médicos, podem ser profissionais da área da saúde e podem ser profissionais de curso técnico também. Então, nós proporcionamos aulas e interagimos com todos os profissionais que estudam medicina chinesa, todos que têm as teorias da medicina chinesa, Qi, Yin, Yang, 5 elementos, síndromes. São profissionais que podem prescrever e que têm raciocínio para fazer o diagnóstico e a prescrição das fórmulas. Então, aqui, a parte dos documentos que a Anvisa nos pede nesse processo de importação e que é importante para nós, profissionais. O paciente fica confortável de saber que ele está usando um produto que tem um controle de qualidade rigoroso. Nós tivemos também na indústria, vimos o controle de qualidade e é impressionante, o nível de qualidade do laboratório de vocês, dos equipamentos. Então isso também é algo que chama muito a atenção do público brasileiro, dessa qualidade dos produtos. Aqui um exemplo de um laudo de controle de qualidade que a gente recebe da fábrica. Nós trabalhamos atualmente com 2 fábricas, Lanzhou Foti Pharmaceutical e Changjiang e Lanzhou Foti Pharmaceutical. São as 2 empresas que trabalhamos atualmente, mas sempre estamos em busca de outros parceiros que se adequem, que tenham esse nível de cuidado, de controle de qualidade, para ampliar o nosso portfólio de produtos. E como eu falei, temos muito interesse nessa linha de cosméticos, porque é algo que não existe no Brasil. Cosméticos, um pó de pérolas, ginseng, angélica sinensis, rosas, seria uma linha que seria um grande diferencial no Brasil. Isso o brasileiro fica muito encantado quando a gente mostra que a medicina
tradicional chinesa é produzida por uma indústria farmacêutica, né, com controle de qualidade, rigor muito grande, tanto na contaminação das ervas isoladas como da fórmula total produzida, né? Então isso enche os olhos do brasileiro com essa qualidade e é uma necessidade. Mais uma regra da norma da agência que nos regulamenta no Brasil é com relação ao frasco, à rotulagem. A rotulagem, ela não pode conter a indicação do produto. Por exemplo, eu não posso comercializar Li Wei de Huangyuan, escrever nutre o rim do fígado. Eu não posso colocar indicação, nem na visão da medicina chinesa, nem na visão da medicina ocidental. Lombalgia, fertilidade, calor noturno. Eu não posso colocar esse tipo de informação. Não posso também colocar a posologia do produto, tá? A agência que nos regulamenta entende que se eu coloco a indicação, eu induzo, eu faço com que o leigo, né, o paciente, compre sem passar por uma consulta com um profissional da medicina chinesa. E a gente sabe que para usar esses produtos precisa fazer o diagnóstico, né? Precisa entender o que está em desequilíbrio para usar os produtos. Então a gente não pode colocar esse tipo de informação nos nossos rótulos, né? E a gente tem que manter, que é ótimo, o nome tradicional. Então, Li Wei de Huangyuan, Gipiwan, Xiao Yaoan, Tiju de Huangyuan, esses nomes tradicionais. Não posso alterar e colocar Fórmula da Visão, Tiju de Huangyuan. Eu tenho que manter o nome correto. Aqui, essa informação que eu falei, que a gente não pode colocar indicação, né? Então, no rótulo, no frasco do produto, eu tenho que colocar a composição. Então, a composição, de acordo que está na farmacopeia chinesa, a quantidade das ervas que estão ali, isso é permitido. Não posso informar ali para que serve o produto, para não induzir o paciente a comprar sem passar por um médico, um profissional que vá prescrever esses produtos. Aqui um pouco das fórmulas que a gente já comercializa no Brasil. Como eu falei, a gente tem muito interesse em ampliar essa linha de produtos, seguindo as normas da agência que nos regulamenta. Então, nós temos aí fórmulas muito tradicionais, as fórmulas mais procuradas, isso é uma informação muito importante para vocês, as fórmulas que o brasileiro mais procura, os tratamentos que são mais buscados no Brasil, são relacionados à questão da fertilidade. O brasileiro tem muito interesse nessa questão, né? É um problema mundial essa questão de deixar a fertilidade para uma idade mais avançada e ter dificuldade. Então, as fórmulas que ajudam, né, nesse diagnóstico da infertilidade, tanto masculina quanto feminina, são as nossas campeãs de venda. Então, por exemplo, Uzi Yanzong Pian, Gifu de Huangjiaonan, Gizi Fulin Pian. São fórmulas muito procuradas. Também questões femininas como endometriose. É algo que nós temos muita procura, né? E temos muito interesse também em desenvolver essa área com aulas específicas sobre esses assuntos. Outro detalhe importante sobre a regulamentação. Nós temos no Brasil que seguir a forma farmacêutica que está na farmacopeia. Isso significa que nós não podemos, escolher se vamos trabalhar com Pian, Jiaonan, Wan. Essa precisa estar na farmacopeia.
E aí, como nós fazemos? No Brasil, nós escolhemos as apresentações que são mais comuns para nós, que é a cápsula, o jiaonan, o bian, o an, o non suo wan, né? São apresentações mais comuns para o brasileiro. Apresentações como Big Honey, Small Pills, aquela pílula grande, pílulas muito pequenas, Kofuye, Coli, ainda são apresentações que o público brasileiro tem certa limitação por conta do paladar, por conta de ter que tomar o chá. Isso para vocês é muito comum. O brasileiro prefere ainda apresentações que ele vai engolir, vai deglutir. Tá? Aqui a nossa linha de non suo wan, produzidas pela Lanzhou Foti Pharmaceutical, é nossa parceira desde o início, desde 2017. E nós temos as fórmulas mais comuns, então as fórmulas que tonificam o qi, nutrem o sangue, e são as fórmulas que tem muita busca. Se a gente pudesse falar o que mais atrai tratamento na medicina chinesa, são tratamentos de doenças crônicas. Então, doenças crônicas, infertilidade, é algo que a gente tem muita procura. O brasileiro tem se interessado muito nessa visão de medicina preventiva, de cuidar para não adoecer, e de buscar tratamentos que não sejam medicamentos ocidentais. Então, puxa, num quadro de insônia, ansiedade, então buscar a medicina chinesa para esse cuidado, também é algo que nós temos muito. Essa apresentação non suo wan foi bem aceita no Brasil. O público já se adaptou, com as 8 pílulas 3 vezes ao dia, e gosta muito dessa apresentação. Tá? A gente sempre ensina que non suo wan é uma apresentação muito fiel ao processo de fabricação chinês, um dos mais tradicionais da medicina chinesa. E aqui a nossa linha de produtos, o Renshen, o Wanshen, Kingan, são produzidos pela outra indústria que a gente tem parceria, a Changjiang Pharmaceutical. Então, a gente precisa seguir a forma farmacêutica, Jiaonan precisa trazer Jiaonan, e a gente define isso conforme esse gosto brasileiro pelas apresentações. Aqui mais nossos produtos. Mais os produtos. E como eu tenho falado, no Brasil, para que esses produtos se desenvolvam e a gente ganhe uma potência cada vez maior, de crescimento no Brasil, que é um país muito interessado na medicina chinesa, a gente precisa aliar qualidade de produto, que é o que vocês têm, Eu vi isso com os meus olhos aqui, visitando a fábrica e vendo o nível de pesquisa que vocês fazem, mas isso precisa ser aliado à qualidade do produto com educação continuada, Não basta exportar o produto para nós. Nós precisamos também dessa parceria com a educação, tá? Então, de aulas com essa capacidade científica que vocês têm, com professores, mestres de medicina chinesa, a gente já faz isso com os profissionais no Brasil, essa troca. Nós temos uma plataforma com mais de 100 horas gravadas de aulas, que a gente vai falar de doenças, de síndromes mais comuns, da utilização das fórmulas, desse entendimento de como funciona cada erva, essa interação das ervas, para que o brasileiro consiga fazer essa prescrição, Então a gente foca muito nisso.
Então, aulas diversas, também trazemos outros assuntos, né, para enriquecer a medicina chinesa, como Qigong e outros assuntos. Então, convidamos professores, tanto do Brasil, né, como de outros países, para que enriqueçam, e vocês estão muito convidados. Se puderem colaborar com a gente, será maravilhoso com esse tipo de aula, né? Nós temos muito interesse, o brasileiro fica muito encantado com tudo que vem de vocês, das aulas, do conhecimento. A gente é muito grato se tivermos essa possibilidade. Desenvolvemos também os materiais científicos, né? Então, é o nosso catálogo de produtos, também materiais que nos ajudam na prescrição, né? Com informações, por exemplo, da forma farmacêutica, né? Então, são receituários que a gente desenvolve para ajudar na prescrição, porque às vezes o profissional de MTC tem dificuldade em memorizar os nomes. Liu Wei de Huangyuan, então a gente ajuda colocando os nomes e as formas farmacêuticas para facilitar essa prescrição. Aqui um pouco mais dessas classes com professores do Brasil, né, que falam de temas diversos. Então, o professor Ernesto Garcia, de Cuba, Dr. Décio fala de fertilidade, Dr. Min também fala de questões de fertilidade. Como eu falei para vocês, essa é uma área que tem muita chance de crescimento, é o nosso campeão de vendas, todos os produtos relacionados à saúde da mulher, à fertilidade, tanto masculina quanto feminina. Um pouco das atividades que nós exercemos no Brasil, tanto em congressos, o ano passado o World Federation, um congresso realizado pela base de MTC, de colaboração, eventos médicos, então, por exemplo, congresso médico, nós também participamos, o congresso farmacêutico, aqui no congresso da World Federation também, e nós temos parceria com todas as escolas de medicina chinesa do Brasil. Nós temos um relacionamento muito bom com as escolas para que consiga levar essas informações. Então, a gente pode pensar em fazer um projeto muito grande, envolvendo as escolas, levando esse conhecimento para todos os brasileiros. A Taimin importa os produtos da China e nós vendemos para as farmácias, porque a regulamentação no Brasil permite que seja feito dessa forma. Nós não podemos vender para o acupunturista, para o profissional. Nós temos que vender para estabelecimentos que tenham rigor na dispensação dos produtos, que é uma farmácia. Então, precisa ser uma farmácia. Então, nós temos farmácias espalhadas por todo o Brasil. São Paulo é o grande campeão na compra dos produtos, ainda é o estado que é mais desenvolvido e mais interesse nesses produtos, E aí eu trouxe um pouco de dados também para vocês verem como anda, o mercado brasileiro. Então, nós temos em torno de 557 cursos relacionados à acupuntura no Brasil. A acupuntura é a prática integrativa mais ofertada no sistema de saúde, no sistema público de saúde, com 707 mil atendimentos registrados em 2017, quer dizer, esse número deve ter aumentado. Nós temos em torno de 370 mil acupunturistas, isso quer dizer que nós temos 370 mil potenciais prescritores dos produtos da MTC, porque são profissionais que estudaram a medicina chinesa e conseguem desenvolver um raciocínio para a prescrição desses produtos. Então, é um bom público aí para a gente trabalhar.
E aqui outro dado interessante, que a Embaixada Chinesa recebe todos os anos muitos brasileiros buscando esse tipo de intercâmbio, né? Essa imersão na medicina chinesa, como eu disse, no berço da medicina chinesa. Como eu tenho falado, nossas carências, né, no ensino. Então, nós temos essa necessidade dessa educação continuada, né, essas aulas para aprofundar no diagnóstico, isso é uma riqueza muito importante. Com as visitas eu vi que os hospitais têm se modernizado, com equipamentos para leitura de pulso, leitura da língua, isso nós não temos no Brasil, então é uma área para desenvolver muito grande, que seria ótima para nós brasileiros também, essa parte do diagnóstico. Por quê? O diagnóstico é imprescindível para a utilização das fórmulas. Então, quanto melhor o meu diagnóstico, eu vou acertar o meu tratamento, a prescrição da minha fórmula. Então, é totalmente algo que é junto, casado, né? Vai crescer a prescrição dos produtos com essa parte educacional. E falando nessa educação, é necessário também ter essas comprovações científicas que eu vi, que vocês elaboram muitos artigos científicos. Então, esses mapas de evidência científica são muito importantes para a gente. Lá no Brasil, muitas vezes nós não temos acesso aos artigos que são publicados na China, né? E nas aulas, na semana passada, em Macau, eu vi que tem muito artigo, muito desenvolvimento, muita pesquisa. Então, nós precisávamos disso também em português, de compilar esses dados, né? Elaborar esse mapa de evidência científica. Por quê? Com esse mapa de evidência científica, a gente sai do acupunturista e consegue chegar em outros profissionais que não entendem de medicina chinesa. Por quê? O profissional que nunca estudou medicina chinesa, quando ele tem um artigo comprovando a eficácia, ele vai se interessar, ele vem pelo caminho da evidência científica. Nós tivemos isso há um tempo atrás. Eu tive um médico, psiquiatra, que veio me procurar interessado em Xiao Yaoan, porque ele leu um artigo científico mostrando a evidência da melhora do tratamento da depressão com Xiao Yaoan. E eu fiquei encantada, porque ele nunca estudou medicina chinesa e ele ficou interessado em unir o tratamento convencional da depressão com fluoxetina, sertralina, junto do Xiao Yaoan, né? E aí ele me perguntou de fórmulas que trabalhavam estagnação do Qi do fígado, né? E aí eu expliquei para ele por que a estagnação do Qi do fígado trazia tanta instabilidade emocional. E ele ficou encantado. Então, o mapa de evidência científica, ele é importante para nós, para ampliar, né? Vocês viram, tem 370 mil acupunturistas, mas com os artigos e as evidências científicas, nós chegamos nos profissionais da área da saúde que não trabalham com MTC, mas têm interesse nesse desenvolvimento e na aplicação de produtos com essa evidência científica. Tá? Então, seria interessante pensarmos também numa forma de conseguir esses artigos em português. Então, aqui, essa parte que eu falei, que a gente precisa unir esses 3 pilares, que são produtos de qualidade, que é o que vocês têm aqui, e que é o que a nossa norma brasileira pede, tá? Produto de qualidade, educação continuada, né? Com essa parceria de ter aulas, e o mapa de evidência científica. Eu acho que com esses 3 pilares, nós vamos crescer muito no Brasil, e gostaria de falar para vocês, para contar muito com a gente. Nós temos muito interesse em estudar, em aprofundar,
em levar esse conhecimento para o Brasil e expandir, né? Pode ter certeza que tudo que eu aprendi e que eu vi aqui na China, eu vou passar para os prescritores no Brasil, para os alunos, né? Porque realmente eu aprendi muito e vi coisas que eu não imaginava. Então, para encerrar, queria muito agradecer a todos vocês. Aqui são as doenças mais comuns, né? Ansiedade, infertilidade, né? Que eu já falei. E eu queria agradecer muito vocês e fico à disposição para qualquer dúvida, né? Tanto na parte da regulamentação, para falar também como funciona a medicina chinesa no Brasil, eu estou à disposição, tá? Muito obrigada pela oportunidade de falar para vocês, a oportunidade de vir ao país de vocês, de ter essa imersão que foi muito rica. Muito obrigada.